A espada silenciosa da noite. O anjo que abateu o exército de Senaqueribe, em um mundo onde gigantes de bronze e ferro esmagavam nações como grãos de trigo, onde reis se proclamavam deuses e impérios erguiam-se sobre pilhas de ossos, uma pequena cidade-fortaleza chamada Jerusalém Resistência. Não por sua força militar, mas por uma promessa antiga e um rei cuja fé, apesar das tempestades, permanecia inabalável. Esta é a história do anjo de Deus, que em uma única noite transformou o terror em silêncio eterno, abatendo 185.000 soldados assírios sem que um único flecha fosse lançada pelos defensores de Sião. Capítulo 1. As sombras acumulam-se sobre Judá. Suas legiões, treinadas desde a infância para a guerra, haviam conquistado Babilônia, derrotado Elam e subjugado as terras ao redor do mar Mediterrâneo. Agora seus olhos cobiçavam o rico reino de Judá, especialmente sua capital, Jerusalém, com suas muralhas adversários e o templo dourado de Salomão. Senaqueribe não vinha apenas para conquistar, vinha para humilhar. Ele invejara mensaleiros a Jerusalém com uma mensagem arrogante gravada em tabletes de argila. Senaqueribe, grande rei, rei da Assíria, enviado no trono da glória, filho de Sargão, rei poderoso, rei da Assíria. Quem entre todos os deuses dos países conquistados salvou o seu país de mim? Nenhum deles. Então quem é o Senhor, para que eu deva abandonar Senaqueribe, o servo do grande deus Axur? O rei de Judá, Ezequias, ouviu as palavras com um coração pesado. Lá, diante do altar do incenso, ele estendeu as folhas de papiro contendendo as ameaças blasfemas e rezou com lágrimas. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu só, de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, que enviou a blasfemar contra o Deus vivo. Enquanto Ezequias jejuava e orava, o profeta Isaías recebeu uma palavra divina. Porque assim diz o Senhor sobre o rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade, nem atirá nela uma seta, nem virá diante dela com escudos, nem erguerá rampas, nem a cerca com baluartes. Pelo caminho por onde veio, voltará. E não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Isaías 37, 33, 34. A promessa ecoou como um raio de luz em meio à escuridão. Mas a batalha ainda não havia sido travada. Os assírios avançavam implacavelmente, cercando Jerusalém. Seus arqueiros posicionaram-se nas colinas, mirando nas muralhas. Seus engenheiros construíram rampas de madeira e terra, tentando superar as altas barreiras da cidade. O cheiro de medo e suor pairava no ar, misturado com o mugido dos bois e o rangido das rodas de carros de guerra. A noite segue foi uma cala tensa. O céu estava limpo, a lua cheia banhava o acampamento assírio em prata, transformando cada tendência em uma fantasia de metal. Os soldados, embora cansados das longas marchas e do cerco, mantinham seus postos. Alguns riam, convocados de que amanhã traria a queda de Jerusalém. Outros murmuravam, lembrando-se de relatos sobre o poder do Deus de Israel, mas rapidamente suprimindo tais pensamentos, credenciavam apenas no poder de Axur, seu deus de guerra. Nos muros de Jerusalém, os sentinelas observavam em silêncio, suas mãos tremendamente ligeiras nos arcos. Dentro da cidade, as mulheres e crianças choram em sussurros, enquanto os homens preparam-se para a última resistência. Ezequias continuava em oração, acompanhado por Isaías. A esperança era frágil, mas presente. Uma leve brisa, quase imperceptível, começou a soprar do deserto vinda do sul. Não era o vento quente e seco habitual da região. Algo mais. Um odor metálico, como ferro enferrujado, mas também algo doce, quase floral, que prenunciava algo além do natural. Os soldados assírios, habituados aos elementos,
Notaram a brisa, mas a atribuíram à proximidade do Mar Morto ou a alguma corrente de ar local. Continuaram com suas tarefas, alguns dormindo em pé, outros conversando baixinho. Capítulo 3. A chegada do anjo. Não um vendaval, mas um sopro constante e determinado. Os guardas assírios, agora mais alertas, olharam em direção ao sul, onde o vento vinha. Algo moveu apareceu no horizonte, uma névoa densa e escura que avançava como uma onda de sombra. O que é isso? Um centurião perguntou, seu tom de voz perdendo um pouco da certeza. Provavelmente apenas uma tempestade de areia, respondeu outro tentando tranquilizar-se. Vai passar. Mas a névoa não passava. Avançava lentidamente, silenciosamente, envolvendo o acampamento inteiro. Os soldados, agora alarmados, vieram a se aglomerar, olhando uns para os outros com crescente apresentação. Alguns cochicharam sobre demônios do deserto ou maldições egípcias. Dentro da névoa, formas começaram a tomar forma. Não são humanos. Eram seres altos, imponentes, vestidos em túnicas brancas que brilharam sob a luz lunar como se fossem feitas de luz pura. Seus rosas eram serestos, mas seus olhos emanavam um fogo divino que congelava o sangue. Em suas mãos, brandiam espadas longas e afiadas, cujas lâminas refletiam a lua como fragmentos de gelo. Os anjos avançavam em formação compacta, um exército dentro do exército. Seus passos eram silenciosos, mas cada movimento criava um eco estranho, como o sussurro de asas invisíveis. A névoa os ocultava parcialmente, mas sua presença era opressiva, um peso tangível no ar. Levantou sua espada, não em um gesto de ataque imediato, mas como um sinal, um aviso. Um raio de luz, fria e brilhante, jorrou da ponta da lâmina, iluminando breve o rosto pálido e severo do anjo. Capítulo 4. A espada silenciosa. Foi nesse momento que a morte veio. Não com o clamor de batalha, nem com o grito de guerreiros feridos. Foi um silêncio absoluto, seguido por um som distinto, repetitivo, como o tilintar de uma gota de chuva em uma folha seca, mas multiplicado por milhares. Os anjos movem-se. Cada golpe era preciso, letal, dirigido diretamente aos corações e gargantas dos soldados assírios. Um anjo podia abater dezenas em poucos segundos, seu movimento fluido e implacável. Os soldados, inicialmente confusos, tentaram reagir. Alguns buscaram suas armas, mas as mãos encontram apenas ar vazio. As espadas dos anjos já haviam passado. Outros tentaram fugir, mas a névoa os engolia e os anjos os alcançavam instantaneamente. Alguns, em pânico, gritaram por seus deuses, Ashur, Ishtar, Ninurta, mas nenhuma resposta veio. Os oficiais, tentando manejar a ordem, foram os primeiros alvos. Sem lições, o caos se instalou. Soldados se empurram, tropeçando uns nos outros, enquanto os anjos continuam seu trabalho implacável. Não havia distinção entre cavaleiros, arqueiros ou infantaria. Todos foram alvos iguais perante a espada divina. A matança durou apenas algumas horas, mas parecia uma eternidade. A névoa persistia, ocultando a carnificina, mas o cheiro de sangue e morte veio a permeá-la, um perfume doentio que contrastava com o aroma estranho que a precedera. Capítulo 5. A manhã e a desolação. Quando o primeiro raio de sol rompeu o horizonte leste, a névoa veio a se dissipar. O que restou foi uma cena de horror indescritível. Milhares de corpos estendiam-se por todo o acampamento, cada um com uma única ferida mortal, geralmente no peito ou na garganta. Nenhuma armadura havia sido penetrada. As feridas pareciam ter sido infligidas por uma força sobrenatural, não por uma arma física. Os poucos sobreviventes, aqueles que estavam longe mais ou que haviam se escondido em covas, saíram hesitante. Olharam em tornos, chocados, incapacites de compreender o que há para encontrar. Alguns choravam, não pela dor, mas pela perda de companheiros e pela revelação do poder divino que a havia derrotada sem sequer tocar em suas armas.
Senaqueribe, que dormia em sua tenda real, foi acordado pelos gritos. Saiu, blefar, e viu a cena. Seu rosto, outrora arrogante, ficou pálido como a neve. Sem mandato, sem apoio, ele não está escolhendo, a não ser recuperar. Capítulo 6. A promessa cumprida. No interior de Jerusalém, o amanhecer trouxe não a destruição, mas a libertação. Quando as notícias do que havia ocupado chegaram às muralhas, houve incredulity inicial, seguido por um silêncio de reverência. Ezequias e Isaías subiram até o telhado do palácio e viram a desolação do acampamento assírio. Exclamou Ezequias, suas próprias lágrimas misturando-se à luz do sol. Tu cumpriste tua promessa. Isaías, com um sorriso sereno, respondeu: Sim, rei. O anjo do Senhor lutou por nós esta noite. Eis o resultado da tua fé e da nossa oração. Mulheres dançavam nas praças, homens abraçavam-se, e até as crianças entenderam que algo miraculoso havia ocorrido. Senaqueribe, humilhado, recuou para Nínive, sua capital. Anos depois, ele seria assassinado por seus próprios filhos, um fim trágico para um rei que desafiara o Deus de Israel. A lição eterna. É um teste poderoso da fidelidade de Deus aos seus pactos e de sua capacidade de intervir no mundo humano de maneiras inesperadas e sobrenaturais. Mostra-nos que a verdadeira força não reside em exercícios numerosos ou em tecnologia avançada, mas na fé e na obediência a Deus. Mostra-nos que mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras, há esperança na promessa divina. E, acima de tudo, lembra-nos do poder silencioso da justiça divina. A espada do anjo não fez barulho, mas seu impacto foi devastador e definitivo. Foi um lembrete para todos os tempos. Deus está no controle e sua vontade prevalecerá, independentemente das aparências. Assim, a memória desse evento milagroso permanece viva, não apenas como um capítulo da história bíblica, mas como uma fonte de inspiração e conforto para todos os que buscam confiar no Senhor, mesmo diante das maiores adversários.